E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo? Dessa vez vamos mergulhar no mundo da política brasileira. É isso aí, política brasileira é sempre um assunto que rende, né? E o personagem principal de hoje é o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, o Jair Bolsonaro. Ah, o Eduardo. Ele tem causado um rebuliço danado ultimamente, né? Pois é, as últimas ações dele, as declarações têm dado o que falar. E a gente está aqui para tentar entender o que está acontecendo. É, muita coisa para analisar, muita coisa para discutir. Para começar, vamos falar da mudança dele para os Estados Unidos. Ele resolveu, dar um tempo na vida de deputado federal e se mandar para lá. Essa mudança repentina dele gerou um monte de especulação, né? Uns acham que é estratégia política, outros acham que tem coisa e... E qual a sua opinião? Você acha que é mais estratégia ou que tem algo a mais? Olha, é difícil dizer com certeza, né? Mas eu acho que tem um pouco dos dois. Por um lado, essa mudança pode ser uma forma de ele se proteger, né? Se proteger? Se proteger de possíveis problemas com a justiça aqui no Brasil, sabe? O pai dele tá enfrentando várias acusações e ele também pode estar na mira. Então meio que se antecipando a qualquer problema, né? Isso, exatamente. E por outro lado, essa ida para os Estados Unidos pode ser uma jogada política para fortalecer a imagem dele. Fortalecer a imagem. Mas como isso seria possível? Bom, ele pode tentar se aproximar de figuras influentes da direita americana, como o Donald Trump, por exemplo. Entendi. Usar essa proximidade com figuras polêmicas para ganhar visibilidade, né? É, tipo isso. E também pode usar essa plataforma para criticar o governo atual, se posicionar como oposição, sabe? Faz sentido. E por falar em crítica, a gente não pode deixar de falar dos ataques dele ao sistema judiciário brasileiro, né? É verdade. Ele tem sido bem vocal nas críticas dele ao Supremo Tribunal Federal, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. E ele não economiza nas palavras, né? Não mesmo. Ele tem usado termos bem fortes, como ditadura, para se referir ao Supremo em ditador, para o ministro Moraes. Uau, são acusações bem pesadas. E quais os argumentos dele para fazer essas acusações? Bom, ele alega que o Supremo está sendo parcial, que está perseguindo ele e a família dele por motivos políticos. E qual a sua visão sobre isso? Você acha que ele tem razão? Ele é complicado, né? A gente sabe que a justiça brasileira tem seus problemas, mas daí a chamar de ditadura já é outra história. Realmente. E a gente precisa lembrar que o pai dele, o Jair Bolsonaro, está enfrentando vários processos, né? É verdade, tem várias acusações contra ele, desde corrupção até interferência na Polícia Federal. Então fica difícil saber se as críticas do Eduardo são realmente sobre a justiça em si ou se é só uma forma de defender o pai. Fica essa dúvida no ar. Mas uma coisa é certa, essa postura dele tem gerado muita polêmica e dividido opiniões. Dividido opiniões? Como assim? Bom, tem gente que apoia a postura dele e acha que ele tá certo em denunciar o que considera ser uma injustiça. E tem gente que critica, acha que ele tá exagerando, que ele tá sendo irresponsável ao atacar as instituições democráticas. Ou seja, a polarização política brasileira em ação. É isso aí. E essa polarização fica ainda mais evidente quando a gente olha para a reação da sociedade brasileira a essa mudança do Eduardo para o ZUE. E como a sociedade está reagindo? Bom, tem gente que está comemorando, acha que ele fez a coisa certa em ir embora, que ele vai ter mais liberdade para se expressar lá. E tem gente que está criticando, acha que ele abandonou o país, que ele está fugindo dos problemas. Então a gente tem basicamente duas visões opostas, né? Sim, é como se a sociedade estivesse dividida em dois grupos. Os que apoiam o Eduardo e os que não. E essa divisão de opiniões se reflete também na cobertura da mídia, né? Com certeza. A gente vê veículos de comunicação que são mais favoráveis ao Eduardo e outros que são mais críticos. A mídia brasileira também está polarizada, né? Totalmente. E isso dificulta ainda mais o debate público, porque cada lado só escuta o que quer ouvir, sabe? É verdade. E fica difícil ter um diálogo construtivo quando as pessoas já têm suas posições pré-definidas, né? Pois é. E no meio disso tudo, a gente precisa tentar entender o que realmente está acontecendo, quais são as motivações do Eduardo, quais são as possíveis consequências dessa mudança. E é para isso que a gente tá aqui, né? Para tentar analisar essa situação de forma mais aprofundada. Exatamente. É para isso que a gente tá aqui. E o que será que ele vai fazer agora no ZUE? Ele se licenciou do cargo, mas não renunciou ao non-dadato, né? Deixou a porta aberta. Muita gente se pergunta isso, uns falam que ele tá de olho na presidência no futuro, outros acham que ele vai se aproximar mais da direita americana, até buscar um cargo por lá. As teorias da conspiração estão rolando soltas. E não dá pra ignorar as conexões dele lá, né? O Trump, o X-Bemano, figuras polêmicas com bastante influência na direita americana. Sim, essa galera. Mas será que dessa proximidade com essa turma não pode acabar prejudicando a imagem dele aqui no Brasil? Porque o
Trump e o Bannon, né? Não são figuras muito populares por aqui. Pois é uma aposta arriscada. Por um lado, pode fortalecer a imagem dele entre os fãs mais hardcore, que concordam com essa visão mais radical. Mas por outro, pode afastar eleitores mais moderados que rejeitam esse extremismo. É tipo andar na corda bamba, né? Exatamente. E a política brasileira muda rápido, né? O que é popular hoje, amanhã já era. E por falar em popularidade, como essa mudança do Eduardo está sendo vista pela galera aqui no Brasil? A gente já falou das redes sociais, mas e a mídia tradicional que eles estão falando? A grande mídia, tanto aqui quanto lá fora, tá bem cautelosa. Eles estão reportando os fatos, as declarações, as reações, mas sem tomar partido. Tipo, tentando se manter neutros. Evitando entrar na onda da polarização. Mas será que essa imparcialidade é suficiente para informar a galera direito? Boa pergunta. É um baita desafio para a imprensa, né? Informar os fatos sem espalhar fake news ou discurso de ódio. A desinformação é um problemão, né? Total. A gente, como cidadão, também tem que fazer a nossa parte, né? Buscar informações de fontes confiáveis, checar os fatos, formar nossa própria opinião. Sim, usar a cabeça, né? Não se deixar levar por qualquer coisa que aparece na internet. Voltando ao Eduardo, o que você acha que motivou ele a se mudar? Ele fala que está buscando justiça, proteção. Você compra essa ideia? Olha, difícil saber o que se passa na cabeça dele, né? Ele fala que quer as devidas sanções aos violadores de direitos humanos, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes e à Polícia Federal. Mas muita gente acha que isso é só desculpa para fugir das investigações aqui. Essa teoria tem ganhado força. Ele critica muito o sistema judiciário, fala que é parcial, que está perseguindo ele. E tem a questão da proximidade com o Trump e o Bannon, né? Figuras com um histórico antidemocrático, conspiratório. Exato. Essa amizade aí levanta suspeitas. Será que ele está buscando apoio para ir contra a democracia aqui no Brasil? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Afinal, a democracia brasileira está sob ataque, a gente tem que ficar de olho em qualquer movimento suspeito. Concordo. Defender a democracia é responsabilidade de todos nós. A gente precisa se informar, se engajar e combater qualquer tentativa de golpe ou retrocesso. E como essa saída do Eduardo pode impactar a política por aqui? Fortalece ou enfraquece a oposição ao governo Lula? Difícil prever, com certeza, mas a gente pode tentar analisar os cenários. Por um lado, a ausência dele pode dar espaço para novos líderes no PL e trazer ideias novas, sabe? Tipo, renovar a oposição. Isso. Por outro lado, a briga pelo poder dentro do PL pode acabar enfraquecendo a oposição, dividindo todo mundo. Verdade, sem o Eduardo, que era um cara que mobilizava a base bolsonarista, a oposição pode perder força. E como fica o PL sem ele? Será que o partido se mantém unido? É uma questão chave para o futuro do PL. Sem o Eduardo, o partido pode se dividir em vários pedaços, com cada grupo querendo poder. E essa disputa pode radicalizar um partido, né? Com gente mais extremista assumindo o controle e um discurso mais radical. É um risco real. A gente precisa acompanhar de perto para ver como as coisas vão se desenrolar. A radicalização política é um problemão, né? Total. A polarização já está no nível preocupante e essa radicalização do PL pode piorar as coisas. Sim, a gente precisa encontrar soluções para diminuir essa polarização, promover o diálogo, o respeito, sabe? Buscar um consenso. Afinal, a democracia só funciona quando todo mundo pode conversar e construir soluções junto. Exatamente. A democracia precisa de participação, diálogo e tolerância. E a gente, como cidadão, precisa fazer a nossa parte para fortalecer a democracia e garantir um futuro melhor para o Brasil. Para a gente fechar essa parte do nosso mergulho profundo, queria destacar a importância de ficarmos de olho nos próximos passos do Eduardo. Ele vai se candidatar a algum cargo no ZEUE, vai voltar para o Brasil. Ou vai continuar atuando nos bastidores, mexendo os pauzinhos da política brasileira à distância. Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. Essa história ainda vai dar muito pano para manga. E a gente vai continuar acompanhando tudo de perto, trazendo para vocês as análises mais completas e as informações mais relevantes. E não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar suas opiniões e interagir com a gente nas redes sociais. Esse é um espaço para a gente debater e trocar ideias. Sua participação é fundamental para a gente entender melhor os desafios que o Brasil está enfrentando. E para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, acho que vale a pena a gente dar uma olhada nas reações que essa mudança do Eduardo Bolsonaro para o ZEUE causou na sociedade brasileira, né? Verdade, a gente precisa entender como essa decisão está sendo vista pela galera, afinal, política é feita com o povo. É isso aí. E pelo que a gente tem visto nas redes sociais, na mídia, as opiniões estão bem divididas. Uns apoiam, outros criticam. Bem dividido mesmo, né? Parece que a polarização política brasileira deu as caras mais uma vez. Exatamente. A gente vê de um lado os apoiadores do Eduardo, aqueles que acham que ele foi corajoso, sabe? Que ele tá lutando contra um sistema que eles consideram corrupto, injusto. Eles meio que enxergam essa ida dele pro ZEUE como uma forma de se proteger, de buscar justiça, até apoio internacional para a causa do pai, o Jair Bolsonaro. Eles acreditam que ele tá sendo perseguido, sabe?
que a mudança para os EUA foi tipo uma saída de emergência. Tipo um refúgio, né? Para esse grupo, o Eduardo é um herói. Um cara que defende a liberdade e tá enfrentando um sistema que eles consideram autoritário. Isso, tipo David contra Golias. É. Mas aí a gente tem o outro lado da moeda, né? Os críticos, que veem essa mudança como uma fuga, um abandono de cargo, por medo das consequências das investigações. Para eles, o Eduardo é um covarde que tá usando a desculpa da perseguição política para se safar da justiça, proteger ele e a família. Eles não perdoam. E essa divisão de opiniões está pegando fogo nas redes sociais, né? Muito debate, acusação para todo lado, fake news bombando. Um caos. É preocupante ver como a polarização tem contaminado o debate, né? Fica difícil ter uma conversa produtiva, buscar soluções para o país. Sim, a gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha da desinformação, do discurso de ódio, buscar fontes confiáveis, checar os fatos, analisar as coisas com calma. Com certeza. A gente precisa pensar com a própria cabeça, sabe? Questionar as coisas, buscar a verdade e defender a democracia, que é o que realmente importa. Democracia é o nosso maior tesouro. E no meio dessa confusão toda, fica a pergunta: o que o futuro reserva para o Eduardo Bolsonaro? Ele volta para o Brasil, tenta a vida política no EUA, ou fica só nos bastidores, influenciando as coisas de longe? Olha, é difícil prever o futuro, né? Mas a gente pode tentar imaginar alguns cenários. Uma coisa é certa: o Eduardo Bolsonaro é um cara polêmico que desperta paixões e ódios, tudo ao mesmo tempo. Seja qual for o caminho que ele escolher, ele vai continuar dando o que falar. Pode apostar. E a gente vai continuar acompanhando tudo de perto, trazendo para vocês as informações e análises mais completas. E por falar em acompanhar, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum episódio e, claro, deixar seus comentários aqui embaixo, a gente quer saber a sua opinião. A gente quer ouvir vocês. O que vocês acham da mudança do Eduardo? Quais as motivações dele? Quais as consequências? Compartilhem esse vídeo. Vamos aumentar o debate, entender melhor os desafios do Brasil. É isso aí. A gente se encontra no próximo mergulho, com mais análises e informações sobre os temas que importam.